Olá pessoal, e para finalizar sobre os fungos, nós vamos falar rapidamente sobre a sua reprodução. Eles se reproduzem por esporos assexuais, formado pelas hifas dos organismos, e produzem organismos geneticamente idênticos aos parentais. Cada esporo se reproduz sozinho. E os esporos sexuais, que eu tenho fisão de núcleos de linhagens diferentes, né? Duas linhagens diferentes. Os novos organismos possuem características de ambas as linhagens. Então, quando é o esporo assexual, ele sai idêntico à célula que se reproduziu. E quando são esporos sexuais, ele sai com característica das duas linhagens que fizeram a meiose. Tipos de esporos assexuais. Então, lá na aula de levedura, a gente trouxe aqui. Os esporos assexuais, eles se reproduzem por mitose e divisão celular. Ou seja, uma célula produz dois organismos idênticos. Não há fusão de núcleos. Eu não junto linhagens, espécies diferentes. Dois tipos de esporos assexuais. Eu tenho os esporos do tipo conidiósporo ou conídeo, e eu tenho os esporos sexuais do tipo esporangiosporo. Os esporângios, eles formam dentro de uma bolsa, tá? Então, eles crescem dentro de uma bolsa que é denominada esporângio. Então, eu tenho uma bolsa, que é o esporângio, e crescem os esporangiosporos. Os conídeos ou conidiosporos, eles podem ser de três tipos: astroconídeo, blastoconídeo, clamidoconídeo. Então, lá na levedura, a gente trouxe que ela pode ter crescimento de blasto e de clamidoconídeo. Então, nós vamos mostrar os astroconídeos, blastoconídeo, clamidoconídeo. Então, esses que são os conídeos, tá? Crescem nas extremidades da hifa, é o esporo, é a parte aérea, é aquele que se reproduz. A parte que a gente não vê, a hifa, então ela é a hifa vegetativa, tá? É a que busca o nutriente, é aquela hifa que vai crescer dentro dos alimentos, por exemplo. E a parte visível lá são os esporos, a hifa aérea, que é a que faz a reprodução, que faz como se ela estivesse voando, levando para outros lugares. Por isso que os bolores, eles vão crescendo aleatoriamente. Os conídeos são organizados na extremidade do conidióforo, que é a hifa, onde ela cresce. Então, tem a hifa e os conídeos crescendo na sua extremidade. Aí eles podem ser artroconídeos, formado pela fragmentação da hifa septada, tá? Então, eu tenho uma hifa e ela se fragmenta, é o artroconídeo. Eu tenho os blastoconídeos, tá? São formados a partir de broto das células parentais, os blastoconídeos. Então, eu tenho uma pseudohifa aí que não se soltou, mas essa hifa, ela produz um broto, e esse broto, ele se libera uma nova célula. Quando não, eu tenho uma pseudohifa. E eu tenho os clamidoconídeos, que o esporo se arredonda lá no interior da hifa, né? Então, eu tenho uma hifa que ele forma um arredondado, e aí eu vou ter a reprodução. E o esporângio, que é o crescimento dentro da bolsa. O esporangiosporo, formado no interior do esporângio, extremidade de uma hifa, então aérea. Eu tenho uma bolsa, dentro dele vários esporangiosporos, que são vários esporozinhos. Quando essa bolsa estoura, ela libera esporo de bolor para todos os lugares. Muito obrigada, pessoal. E a gente tem a reprodução, sexuada, tá? A reprodução sexuada é quando eu tenho a junção de duas linhagens diferentes. Então,
eu estou em uma azul, eu estou em uma reprodução assexuada, e aí a bolsa estourou, o esporanjo estourou a bolsa, liberou os esporangiosporos. Um desses esporangiosporos é o número 4, ele tem um crescimento vegetativo e aí ele se junta, os 5, forma um gameta, junta-se com outra espécie, o positivo e o negativo, como se fossem pais, pai e mãe, se juntam para fazer a reprodução sexuada. Os esporos liberados agora lá no 11, eles vão ter característica das duas linhagens que se juntaram. Quando eu falo em reprodução assexuada, eu tenho uma única linhagem, os esporos e os seus filhos sempre têm as características idênticas a de quem a liberou. Só que no caso da reprodução sexuada, como eles juntaram duas linhagens, os esporos eles vão ter características das duas espécies que se juntaram. Então ele se junta, o gameta se forma na extremidade da hifa, tem a formação do zigosporo. O zigosporo produz o esporanjo, que é a bolsa com os esporangiosporos. Esses esporos são liberados quando essa bolsa estoura e novas células se reproduziram. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.